Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Mais uma oportunidade para estarmos aqui vivos e com saúde. Então, nada mais do que começar o dia agradecendo a Deus. Não é verdade, gente? Vamos lá falar dos assuntos do nosso vídeo de hoje. Muita coisa para a gente falar aqui. Falar a respeito do retorno, entre aspas, de Dionísio, que tudo indica que ele será dispensado. Vitória está tentando negociar uma rescisão de contrato com o jogador. E eu vou falar o porquê isso, na minha opinião, é incoerente em relação à permanência do jogador Lucas Braga. Calma, antes de você comentar, Lúcio, Dionísio é volante, Lucas Braga é atacante. Calma que eu vou trazer aqui argumentos sólidos para vocês poderem acompanhar a minha reflexão, beleza, gente? A gente vai falar a respeito também de William Oliveira, que mais uma vez é um dos cotados a ser titular, né? Entra técnico, sai técnico e o William Oliveira continua sendo titular do Vitória. Meu Deus do céu, será que é a gente que está errado? Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso também. E tem o técnico do Fortaleza que, na sua coletiva de apresentação, falou do Vitória. Eu vou trazer aqui dubladinho para você o que é que ele falou. Ele falou como é que ele gosta de jogar, né, o estilo dele de jogo. Acho importante trazer essas falas do técnico aqui, de Martim Palermo, argentino, o novo comandante do nosso próximo adversário, o Fortaleza. Tem muito mais coisas para falar a respeito desse vídeo, mas eu dei aqui alguns destaques, tá bom? E antes da gente ir para o conteúdo, eu só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal, se você não for inscrito, e ative o sininho de notificações. Para você não perder nenhum conteúdo como esse, clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, vamos lá, família. Quero começar este vídeo falando a respeito dos contratados do Vitória, né? Dessa última janela, já que o diretor do Vitória resolveu aparecer e dar entrevista, eu quero fazer um balanço aqui das contratações dessa janela feita por ele, né? Juntamente com a diretoria, Fábio Mota e a comissão técnica daquele momento. Jogadores dessa janela que foram contratados, né? A maioria gringos, né? Rubem Rodrigues, que é português, Rubem Ismael, também português, Renzo Lopes, uruguaio, Aitor Cantalapiedra, meia atacante que é espanhol, né? Romarinho, Thiago Couto, Ramon, Camutanga e Dudu, esses retornaram de empréstimo. Essas foram as contratações do Vitória para essa janela de transferência. Aí eu quero abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta para você, na verdade. Qual desses jogadores mais te agradam? E você acha que essas contratações foram o suficiente, vai ser o suficiente para que o Vitória consiga sair dessa situação até o final da temporada? Eu quero que vocês façam uma reflexão em relação a isso, porque provavelmente o Vitória não vai trazer mais jogador nenhum, gente, né? Tudo porque a janela está fechada. E os jogadores que estão livres, na verdade o Vitória está tentando dispensar jogadores por conta da folha salarial, que é diminuir um pouco os custos, provavelmente não venha mais ninguém. Então, vamos ter que nos contentar com esses jogadores que estão aí, e eu quero saber a sua opinião, se é o suficiente para que o Vitória se livre dessa situação complicada, né? Gente, vamos falar também um pouco do jogo, na verdade, uma parcial, né, para o público que já passou de 15 mil. Eu estava olhando a parcial ontem, no Castelão, já tinham passado de 15 mil espectadores
para o jogo entre Fortaleza e Vitória. Então, a tendência é que chegue aos 30, 35 mil, pela estimativa é essa, né? O Fortaleza está fazendo todo esse movimento para que isso aconteça. Agora, vamos lá, né, gente? Quero falar de algo sério aqui para vocês, né? A gente sabe que Dionísio retornou, né, de empréstimo do Confiança que vai estar sem calendário, porque não conseguiu passar nas fases finais da Série C. Então, com isso, teve que dispensar alguns os jogadores para não ficar pagando salário de jogador sem ter calendário, né? Era um risco. Então, o retorno de Dionísio foi antecipado para o Vitória, né? As conversas que estão nos bastidores é que o Vitória não vai querer contar com Dionísio por dois motivos. O primeiro motivo é que Dionísio não é um jogador que é bem avaliado pela diretoria. Não digo nem pela comissão técnica, porque eu acho que se depender de Rodrigo Chagas, ele pode até tentar avaliar o jogador e tal, mas acho que pela diretoria. E o outro motivo é um absurdo. É por conta do salário do jogador, né? E aí eu fico pensando aqui, cara, esses dois motivos. Primeiro, porque o Dionísio não é bem avaliado, né? Não pela comissão técnica, mas sim pela diretoria. Eu digo tecnicamente, para eles, Dionísio não serve para estar disputando uma primeira divisão. Pronto, para olhar logo assim, por essa ótica. E o segundo é para não ter mais esse dinheiro incluso na folha salarial. Mas se a gente for olhar, o salário de Dionísio é bem menos do que 100 mil reais. Eu não tenho uma estimativa exata de quanto é o salário dele. Pesquisei, mas não tenho. Mas eu sei que é bem menos que 100 mil reais. Porque se o Confiança, que tem uma folha de 750 mil mensais, tem condições de pagar o salário de Dionísio, com certeza o salário dele não é tão alto assim. E aí eu fico me perguntando, o Vitória não tem condições de pagar o salário de Dionísio? Por que o Vitória ficou com o Lucas Braga, que tinha uma oferta do Coritiba? Ah, Lúcio, mas o Coritiba queria pagar apenas 40%. Foi assim, ó, vou te dizer aqui. A primeira oferta do Coritiba foi menos de 5 milhões, valor inferior que o Vitória investiu a Lucas Braga. Beleza, não deveria aceitar, apesar de que, né, eu pensaria duas vezes, porque trata-se de Lucas Braga. Um peso morto aí no time, né? Aí aconteceu uma segunda oferta, uma segunda negociação. Beleza? A segunda negociação foi por empréstimo até o final da temporada. Só que o Coritiba viu que o salário de Lucas Braga é alto e aí tentou negociar, o Vitória pagar um valor, uma parte, que inicialmente seria o Vitória pagar a maior parte, 60%, e o Coritiba pagar 40% desse valor. Que 40% do salário de Lucas Braga gira em torno de 135 mil reais. Olha só, ora bola, se o Vitória não quis abrir mão de pagar 150 a 160 mil reais por parte do salário de Lucas Braga, que gira em torno de 300 mil, mas quis continuar com o jogador que ganha 300 mil reais, gira em torno desse valor, por que não pode pagar o valor de Dionísio, que é abaixo, bem abaixo de 100 mil? Que lógica tem essa? Se queria enxugar um pouco a folha salarial, dispensaria Lucas Braga, que está afastado e que não vai ser, a princípio, utilizado pelo técnico Rodrigo Chagas. Ou seja, o jogador vai ficar aí encostado e recebendo um alto salário, um dos maiores do elenco. Vocês estão entendendo o raciocínio? Dionísio, apesar de que não caiu nas graças da diretoria, beleza? Mas é um jogador que pode ser útil. E eu vou dizer por quê. Porque ele é o segundo homem de meio campo e hoje o Vitória está carente nessa posição. Hoje o Vitória só tem William Oliveira, que é o titular hoje da posição, e já vamos falar dele, e Ronald, que é a segunda opção. Porque Baralhas hoje joga como primeiro homem. Ah, tem Dudu também que pode jogar nessa função, mas acho que Dudu vai ser mais um primeiro homem também. Acho que ele vai jogar dessa posição. Então, acho que Dionísio poderia ser um jogador que poderia ser utilizado caso acontecesse suspensão, caso acontecesse lesão, que a gente tem que pensar em tudo isso.
Então, na minha opinião, não faz sentido ficar com o Lucas Braga, que tem um salário muito mais alto, e pensar em negociar uma dispensa de Dionísio, que tem um salário muito menor, tá? Mas é apenas o que eu penso, apenas a minha opinião. Quero saber a sua opinião em relação a isso. Agora, falando de William Oliveira, que entra técnico, sai técnico, e ele continua como titular, né? Haja vista que no último jogo ele foi titular, fez até uma partida sólida, não foi uma excelente partida, né? Tem gente que fala que, Lúcio, você critica muito o William Oliveira, mas, claro, o cara teve tantas oportunidades e não conseguiu desempenhar. É um cara que, na minha opinião, não consegue fazer a função de segundo homem de meio campo. Teve um momento muito bom ano passado, ao lado de Ricardo Hiller, que é outro jogador contestadíssimo hoje em dia. Ele teve um bom momento, beleza, indiscutível, mas esse ano ele não conseguiu entregar. Porque é um jogador que ele tem poucos recursos técnicos, é um jogador que não consegue carregar a bola. O Vitória, que joga com o meio-campo espaçado, com apenas 3 homens, 2 volantes e um meia de ligação, necessita de um jogador que tem um pouco mais de arraste, que tem um pouco mais de condução. Quando a bola chega no pé de William Oliveira, ele não faz isso. Ele toca rápido, às vezes, sem muito recurso, tem que recuar para a zaga, não consegue infiltrações, movimentações, tabelas. Então, o meio-campo do Vitória fica pragmático, fica estático. Então, por isso que eu tenho minhas críticas ao William Oliveira. Mas ele, mais uma vez, provavelmente será titular no próximo jogo, né? Porque eu não sei o que ele faz. Eu não sei se ele vai levar aguinha, cafezinho para os técnicos, porque vira e volta, entra técnico, sai técnico, o cara consegue ser titular, né? Eu, na minha opinião, hoje, o titular ficaria entre Ronald e Dudu. São 2 jogadores que poderiam jogar, né, nessa posição, entregando um melhor futebol. Mas parece, né, pelo que eu estou sabendo de bastidores, o William Oliveira vem treinando no time titular e provavelmente ele será titular novamente ao lado de Baralhas. Vamos aguardar, mas a tendência é essa. Também quero saber a sua opinião em relação a isso. Para finalizar, quero mostrar para vocês aqui as falas do técnico Martim Palermo. Eu dublei alguns momentos em que ele fala em relação ao jogo do Vitória, em que ele fala como é o seu estilo de jogo, né? E a gente pode já pegando algumas informações para a gente já ir se preparando de como vai jogar o time do nosso próximo adversário, o time do técnico Martim Palermo, que é o Fortaleza, e nosso próximo adversário neste sábado. Vamos ver aqui o que é que ele falou a respeito do Vitória e deste jogo importantíssimo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Entendemos o nosso momento, que obviamente eu estou com a expectativa de gerar isso aos jogadores e esse compromisso para poder seguir adiante. Sabemos que na próxima partida és um rival direto, que também está com essa consciência de poder sair da zona de rebaixamento. E falando sobre o sistema, eu sou um treinador que gosta de manter um sistema fixo, mas claro que também eu tenho que me basear nas características dos jogadores, que assim eu vou conhecendo e podendo me preparar melhor para a próxima partida. Pode ser um 4-4-2, um 4-2-3-1, dependendo muito. Eu posso estudar a todos esses sistemas, segundo as características, porque aqui tem muitos jogadores que eu posso estar utilizando. Com certeza teremos que recuperar essa segurança defensiva e essa estrutura que a nossa equipe necessita para sermos fortes. E através dessa fortaleza, encarar cada partida, também assumindo um protagonismo, né, e uma necessidade que devemos sair também e ganhar partidas fora. Obviamente que de forma gradativa, partida após partida, e hoje o nosso foco está na partida contra o Vitória. E nessa partida necessitamos ser protagonistas, claro também que necessitamos do apoio dos torcedores, e assim seremos uma equipe bem representada tanto dentro de campo quanto fora dele. Falando dessa próxima partida, que é muito importante, que é um rival que eu tenho a convicção e a segurança de que não vai ser fácil, com certeza não será assim. E todos nós, eu volto a repetir, teremos que sentir, mostrar força como mandantes, com a força de nossa torcida, sempre gritando,
e que todo esse movimento da torcida fora de campo possa transmitir para os jogadores essa segurança. Uma equipe forte, uma equipe aguerrida, muito pegadora. É assim que sempre joga as minhas equipes. Essas foram as falas do técnico Martim Palermo. E agora eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso que eu falei. O que é que você acha da dispensa de Dionísio? O que é que você acha da manutenção de William Oliveira no time titular? E o que é que você tem a dizer a respeito das falas do técnico argentino Martim Palermo? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!